Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que me toca muito, né? E que hoje tem sido o meu grande legado e a minha missão nesse país, que é falar sobre a saúde do homem. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que vai nos ajudar a entender vários temas, falar um pouco sobre a saúde integral do homem. E hoje eu tenho aqui o Dr. Daniel Vargas. Daniel, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência e eu queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por trazer um tema que me toca muito, que é a saúde do homem. Marlene, inicialmente eu que agradeço pelo convite. Eu falo que sempre que eu posso sair do meu consultório, falar sobre prevenção, sobre cuidados da saúde, ao invés de falar só sobre doença, é sempre um privilégio para mim. Me apresentando então a todos os nossos espectadores, meu nome é Daniel Vargas, eu sou médico oncologista, atualmente atuo aqui em Brasília, no Hospital Sírio-Libanês, tenho uma ênfase muito grande em tratamento de tumores geniturinários e também tumores de pulmão, e também atuo muito buscando inovações, buscando pesquisas para a gente avançar mais no tratamento do câncer. Atualmente eu sou diretor executivo do Grupo Latino-Americano de Oncologia Clínica do nosso board de tumores geniturinários. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Então vamos lá, Daniel. Quando a gente fala de diagnóstico de câncer de próstata, a gente sempre ouve, né, falar que se o tumor ele for diagnosticado no início, né, precocemente, existe a possibilidade aí de 90% de chances de cura. Isso é verdade? E como fazer com que os homens eles comecem a ter, né, ser o protagonista da sua saúde e fazer o exame, né? Excelente pergunta, Marlene. Eu acho que a grande questão isso é sim uma verdade. A gente, quando diagnostica um tumor de próstata em cenário inicial, localizado, no qual o intuito do tratamento é curativo, a gente consegue oferecer a cura para mais de 90% dos pacientes. E eu acho que muitas vezes o diagnóstico de tumor de próstata está repleto de preconceitos pelos próprios pacientes, porque envolve uma área nobre e que impacta dois pontos muito importantes muitas vezes para os homens, que é a questão da potência sexual, da vida sexual do homem, e também um outro ponto que também os homens possuem receio é de ficarem com alguma sequela do ponto de vista urinário. Então os homens precisam entender que, felizmente, quando os tumores são diagnosticados de maneira mais precoce, os tratamentos que a gente tem para oferecer, sejam eles tratamentos cirúrgicos ou eventualmente até mesmo tratamentos com radioterapia, eles são muito mais focados, eles não são tão extensivos, tão agressivos, e a chance desses efeitos colaterais, sejam sexuais, sejam urinários, ocorrerem, são muito pequenas. Felizmente, a gente teve grandes avanços tecnológicos. Aparelhos de radioterapia que têm precisão milimétrica atualmente, do ponto de vista de cirurgia. A gente tem conseguido ver que o número de plataformas de cirurgia robótica tem crescido no nosso país, e isso oferece muitas vezes um tratamento muito mais minucioso no momento da ressecção para o urologista, levando à redução do risco desses efeitos colaterais que são tão preocupantes. E para trazer os homens para fazer esses exames de maneira mais precoce, eu acho que a gente tem que conscientizá-los de que isso é um estigma, esse receio que havia de efeitos colaterais, ele vem, felizmente, reduzindo o risco de acontecer, e precisamos conscientizar não só os homens, mas toda a família que envolve aquele homem, de cuidar daqueles que o amam também. Doutor Daniel, quando eu olho para o cenário do nosso país, onde eu tenho dois sistemas de saúde, eu tenho o sistema, né, da saúde suplementar, para aquela pessoa que tem um plano de saúde, e tenho o nosso SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O homem hoje, com câncer de próstata, tratado no sistema privado, ele tem as mesmas opções de tratamento do que o homem que está sendo tratado no Sistema Único de Saúde?
Excelente pergunta, Marlene. Infelizmente, no Brasil, a gente tem dois sistemas de saúde que são bastante heterogêneos quando comparados entre si. E se a gente for lembrar, muitas vezes a gente discute de inovações, novas tecnologias que são incorporadas, mas que vão atingir apenas cerca de 20% da nossa população, que é o percentual de pessoas que possuem algum seguro de saúde suplementar. Do ponto de vista da doença localizada, que vai ser candidato a um tratamento, seja com cirurgia ou radioterapia, em geral, há uma menor distância entre o que é oferecido no SUS e o que é oferecido na rede privada de saúde. Recentemente, a gente tem tido uma discussão sobre a questão da aprovação das plataformas de cirurgia robótica para cirurgia no SUS. Eu acho que isso ainda não é uma realidade, mas com a evolução da legislação, os robôs vão começar a chegar também nos hospitais para serem oferecidos essa nova modalidade de tratamento para os pacientes da rede pública de saúde, mas o que infelizmente acaba sendo uma barreira muitas vezes é que os dados apontam que quando os homens são diagnosticados com câncer de próstata, na maioria das vezes no SUS eles são diagnosticados em estágio mais avançados do que os homens diagnosticados no sistema privado de saúde. Então isso sim vai impactar no tratamento que vai ser proposto. Dessa maneira, acho que a gente precisa conscientizar também os homens que são da grande parcela da nossa população de que fazer o diagnóstico precoce é muito importante, porque aí sim eles terão condições de receber um tratamento muito mais adequado se a doença está em estágios mais iniciais. E quais são os sinais, né, que um homem ele deve ficar atento, né? Porque nós mulheres a gente está acostumada a nos tocar, a sentir, né, um pouco os sinais do nosso corpo. Os homens não. Quais são os sinais que esses homens, né, todos têm que ficar alerta? Acho que o primeiro ponto o ideal é não esperarmos sentir nada. A gente tem que procurar atendimento médico para discutir sobre o rastreamento do câncer antes de sentir qualquer sintoma. A gente tem que entender que a próstata é um órgão masculino que continua a crescer ao longo da vida. Então, os sintomas urinários que a próstata pode ocasionar, seja aumento da frequência urinária, principalmente o homem que vai urinar várias vezes ao longo do dia e eventualmente várias vezes ao longo da noite também, aquele sintoma de ter o jato urinário mais fraco, eles não são 100% decorrentes de câncer de próstata. Muitas vezes isso pode acontecer por condições benignas, como aquela condição que a gente chama da hiperplasia benigna da próstata, o crescimento da próstata em decorrência da própria idade. Mas o acompanhamento médico, a discussão com o seu urologista sobre medidas de rastreamento para o câncer de próstata, acompanhamento do seu PSA ao longo da sua vida, para entender como que é o comportamento daquele exame que ajuda bastante a gente a balizar qual grau de preocupação a gente vai ter com cada paciente antes de sentir qualquer sintoma, é o ideal, para a gente não esperar a doença nos encontrar, a gente encontrar ela antes de ter qualquer sintoma. Perfeito. Hoje, no cenário do câncer de próstata, a gente tem ouvido falar muito coisas que anos atrás a gente não ouvia, que são a questão da mutação genética, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a audiência o que vem a ser essa mutação genética, o que são os testes genéticos, né? Para tirar um pouco essa dúvida das pessoas. Excelente pergunta, Marlene. Eu acho que eu vou exemplificar fazendo algumas analogias sobre esse tema. Primeiro, a gente tem que entender que todo câncer possui mutações genéticas. Essas alterações genéticas são os fatores que tornam uma célula que nasceu com a gente, do nosso próprio organismo, a assumir o controle da própria vida, digamos assim, a se dividir, a reproduzir e querer se disseminar pelo nosso corpo. Só que quando a gente fala de testes genéticos de uma maneira geral, existem duas diferentes modalidades de testes. Existem os testes genéticos hereditários e os testes genéticos somáticos. Vamos lá. Os testes genéticos hereditários é como se fosse o sequenciamento de todo o nosso DNA. No caso de ser encontrada alguma alteração genética nesse tipo de teste, ela vai estar presente no sequenciamento dos nossos fios de cabelo, das nossas unhas, do nosso sangue e também do tumor, porque, afinal de contas, o tumor pertence ao nosso organismo. Então, esse teste hereditário, ele busca responder à pergunta, por que eu tive esse câncer? Será que essa mutação genética que eu nasci, que eu herdei ou do meu pai ou da minha mãe, ela que fez com que eu tivesse o câncer?
Esse é um tipo de teste. O outro teste, a gente fala que é o teste genético somático. Esse teste, ele avalia as mutações especificamente do tumor. Então, para buscar respostas para isso, a gente pega fragmentos do tumor e sequencia o DNA só dos fragmentos do tumor, de tal maneira que essas mutações, elas foram que transformaram aquela célula em específica em câncer, mas ela não tem nenhuma repercussão no restante do nosso organismo. Se for testado o nosso sangue, nossa saliva, essa mutação pode não estar presente. Vamos responder agora a pergunta: para que eu recomendo cada teste? Primeira questão: o teste hereditário, o teste germinativo, eu recomendo para avaliar aqueles pacientes que tiveram caso de câncer de próstata, por exemplo, em idade muito precoce. Isso pode estar presente nesses pacientes. Foi o que fez eles desenvolverem esse tumor. Ou então em casos de pacientes que têm tumores muito agressivos. Existe também uma taxa maior de apresentação dessas mutações hereditárias nesses pacientes. E da mesma maneira, isso vai trazer informações para mim, não apenas daquele tumor que o paciente já tem, vai trazer informação sobre o risco dele ter outros tumores, eventualmente, e também o risco dele ter transmitido geneticamente essa mutação para os seus descendentes. A gente sabe que 50% do nosso DNA é proveniente do pai, 50% da mãe, e no caso de um paciente apresentar uma alteração desse tipo, ele tem cerca de 50% de chances, então, de ter passado para cada um dos seus descendentes. Os testes somáticos, que são aqueles presentes só no tumor, em geral, a gente pede para pesquisar novas alternativas de tratamento para aquele paciente. A gente já tem à disposição no Brasil, e não é recente, até um pouco, já tem pelo menos uns 5, 7 anos, medicamentos que inibem algumas mutações específicas presentes no tumor, e nesse caso a gente busca essas alterações somáticas quando a gente precisa de alternativas terapêuticas. Agora, saindo um pouco, né, do câncer de próstata, eu queria que você trouxesse para a gente também o câncer de testículo, né, que é um outro tumor que acomete muitos homens e nesse caso, numa idade, né, mais jovem, né, são homens mais jovens. E aí eu queria que você falasse um pouquinho e falasse também um pouco os fatores de risco, né, sobre o câncer de testículo. Perfeito, Marlene. A gente tem que lembrar que câncer de testículo, apesar de ser um tumor raro, né? Quando eu vejo na minha agenda do consultório, por exemplo, uma primeira consulta de um paciente do sexo masculino entre 15 a 35 anos de idade, muitas vezes eu sou capaz de apostar que será um tumor de testículo, porque esse é o tumor mais frequente nos homens nessa faixa etária. Câncer de testículo é o tumor mais frequente em homens entre 15 e 35 anos de idade. Em geral, o tumor de testículo acaba sendo diagnosticado muitas vezes em estágios precoces. Por quê? Qual que é o principal sintoma que vai aparecer no homem? É o surgimento de algum nódulo no próprio testículo, e por conta dos testículos serem fáceis de serem palpados também, os homens acabam muitas vezes notando, ou a presença do nódulo ou um crescimento do próprio testículo. Durante muito tempo acreditou-se que fatores de risco para o desenvolvimento desses tumores muitas vezes poderiam estar associados a traumas na região, uma batida, aquele encontro, aquela bolada no futebol que aconteceu com o homem, mas os dados mais recentes apontam que isso não está muito claro, não. É porque muitas vezes o homem acaba fazendo a palpação, um autoexame mais frequente quando sofre algum trauma no local e por isso acaba detectando alguma alteração no seu testículo. Mas a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é: homem, se você, durante seu banho, durante seu autoexame, notou alguma nodulação, algum crescimento anormal, diferenciando um testículo do outro, o ideal, a primeira conduta seria procurar um urologista para fazer o diagnóstico disso. Sobre fator de risco, que a literatura mais coloca é uma condição que a gente chama de criptorquidia ou criptorquidismo. A gente tem que se lembrar que durante a fase embrionária, enquanto o homem ainda é um embrião, dentro da barriga da mãe, dentro do útero da sua mãe, os testículos eles são originários dentro da nossa barriga, bem próximos do rim. E conforme vai passando os meses de formação do embrião, aí que os testículos descem para a região escrotal. Em alguns pacientes isso pode não acontecer. E aí acontece a condição de criptorquidia, é quando acontece a descida incompleta dos testículos para a bolsa escrotal.
Isso é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de testículo. Então, caso o paciente tenha uma história de criptorquidia, criptorquidismo, se ele se lembrar que a mãe contou para ele que ele nasceu e o pediatra falou que não tinha os testículos no local, no momento do nascimento, isso sim é um fator de risco. E, sem sombra de dúvidas, também merece destaque os pacientes que possuem histórico familiar. No caso, principalmente de irmão ou pai com histórico de câncer de testículo, isso aumenta um pouco o risco também. Apesar de ser um risco baixo, ele costuma ser entre 3 a 5 vezes maior do que a população em geral. Então, é um motivo a mais para esses pacientes fazerem um autoexame de maneira mais frequente. Olha, eu queria falar para a minha audiência que você olha para o doutor Daniel, você acha que é um menino, que é um garoto. E olha, vocês estão vendo aqui a quantidade de informação e dedicação dele. Então, eu acho super importante a gente trazer pessoas assim e mostrar também esse grupo de novos médicos que tem hoje aí, que eles têm condições e têm formação até mais do que muitos outros profissionais. Então, gente, quando vocês forem e for um médico jovem, não fique com medo. Olha só quem está aqui na nossa frente. Agora, doutor Daniel, queria falar um pouquinho sobre o câncer de bexiga, né, que também é um câncer que acometem aí a população masculina. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o câncer de bexiga. Ótimo, Marlene. Primeiro, obrigado pelo agradecimento. Acho que é uma tônica do meu dia a dia, meus pacientes me falarem que eu tenho cara de muito novo. Eu realmente sou jovem, mas eu aparento ser muito mais jovem do que eu sou. Vamos falar sobre câncer de bexiga agora. Câncer de bexiga, a gente tem que entender que é uma doença que, infelizmente, é meio traiçoeira. Ela tem um comportamento mais agressivo. A própria doença, desde o momento que ela se inicia, ela pode ter um comportamento mais agressivo para a saúde dos pacientes. Do ponto de vista de sintomas, em geral, tende a ser uma doença que dá sintomas desde o seu princípio. E o sintoma mais frequente de aparecer é a presença de sangue na urina. Eu estava até discutindo hoje o caso de um paciente que começou a apresentar sangramento na sua urina, procurou um atendimento médico em um pronto atendimento e fizeram simplesmente um exame de urina, falaram para ele que ele estava com infecção urinária. Por sorte, um familiar desse paciente era médico e falou para ele, opa, isso não é comum. Sangue na urina, a gente precisa fazer uma checagem dupla se isso é só por uma infecção de urina ou é algo a mais. Então, a primeira mensagem é essa. Sangue na urina presente de um homem não é comum. Isso precisa ser investigado com um pouco mais de cuidado. Tá? Do ponto de vista de novidades de tratamento que a gente tem tido, felizmente, muitas vezes o tumor é diagnosticado em cenários mais precoces e a gente consegue fazer tratamentos mais locais. Em geral, o tratamento é feito com cirurgias pelo urologista, que ele faz uma raspagem dentro da bexiga e a gente consegue administrar alguns tratamentos também dentro da própria bexiga. Esses tratamentos, eles buscam estimular o nosso sistema imune, para o nosso próprio sistema imune combater as células do câncer de bexiga. O medicamento mais utilizado é a BCG, aquela que a gente toma vacina contra a tuberculose, ela é administrada dentro da bexiga e consegue eliminar o tumor em uma parcela muito grande de pacientes que possuem o tumor em estágios mais precoces. E um outro fator que eu acho que é importante a gente destacar é sobre causas do câncer de bexiga, fatores de risco para o seu desenvolvimento. O principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de bexiga é o tabagismo. Muitos pacientes às vezes não sabem sobre isso, mas a gente tem que se lembrar que as toxinas que são inaladas do cigarro, elas passam pela via respiratória como um todo e após serem metabolizadas, elas atingem a corrente sanguínea e muitas delas são eliminadas pela via urinária, pela nossa urina. E essas toxinas presentes na urina, muitas vezes ficam em contato com a parede da bexiga por algumas horas, enquanto a bexiga está se enchendo, ou eventualmente durante a noite. Então, o tabagismo é o principal fator de risco para câncer de bexiga. É mais um malefício dessa prática, infelizmente. Você trouxe algo aí importante, que é a questão do tabagismo. E aí eu queria também que você, antes da gente falar sobre câncer de rim, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a obesidade.
né? Nós hoje sabemos que a obesidade, vários estudos, né, que têm saído aí, tem sido um grande fator de risco aí para o câncer, né, de uma maneira geral. Aí eu queria que você falasse também sobre a obesidade, olhando para esse universo masculino. Ótima questão, Marlene. Quando a gente vai olhar os fatores de risco modificáveis que a gente fala que causam câncer, a vasta maioria dos tumores eles têm alguma associação com tabagismo, com alimentação desregrada, excesso de consumo de alimentos multiprocessados, com múltiplos conservantes ou então com alto teor de açúcar agregado, o sedentarismo e também a questão da obesidade. A gente tem que entender que cuidar do seu percentual de gordura não é uma medida meramente estética. Isso há muito tempo isso não é questão de estética, isso é uma questão de saúde. A presença de obesidade, principalmente a obesidade central, que a gente diz, ela aumenta o risco de múltiplas doenças e durante algum tempo acreditava-se que eram apenas as doenças cardiovasculares, aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame, AVC e outras condições cardiovasculares. Mas cada vez mais tem se provado que esse tipo de obesidade aumenta também o risco de inúmeros tipos de tumores. Tá? E a população masculina muitas vezes acaba deixando de lado a sua saúde por excesso de trabalho, muita preocupação com outras condições e não se preocupa em combater o sedentarismo, fazer uma dieta mais balanceada, não é inventar a roda, não é comer aquele alimento milagroso, é basicamente deixar de evitar o consumo de alimentos industrializados, multiprocessados, buscar uma alimentação mais natural, mais rica em verduras, frutas, alimentos que não passaram por processos longos de industrialização e com isso combater a obesidade e o surgimento de diferentes tumores. E hoje em dia, acho que merece destaque que felizmente, a gente tem tido um crescimento muito grande do advento das medicações anti-obesidade e elas vêm atender também essa demanda dos pacientes que só pela realização de atividade física ou realização de alguma dieta não conseguem combater essa que é uma doença. A obesidade a gente tem que entender que é uma patologia, uma doença e que merece o tratamento adequado. Não é julgamento, não é questão de ter um preconceito, falar que aquele homem não faz o que deveria fazer, mas é uma patologia e deve ser tratada como tal. E as famosas medicações das canetinhas, hoje em dia, têm ajudado muito a combater essa doença, inclusive com muitos estudos sugerindo redução no número de casos de câncer em pacientes que fazem uso dessas medicações, quanto bem indicadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre câncer de rim. Eu queria que você falasse um pouquinho e também já queria que você emendasse, falando um pouco, eu sei que você acabou de vir de um congresso europeu, e aí eu queria que você falasse para a gente também o que tem de novo, né? Porque o homem já tem medo de ir ao médico, né? Quando ele tem um diagnóstico, ele fica apavorado, mas ele também tem que entender que hoje existem várias opções, né? Uma coisa era você ter câncer há 15 anos, 10 anos atrás. Outra coisa é você ter hoje opções de tratamento, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Excelentes tópicos, Marlene. Falando inicialmente sobre câncer de rim, então. Câncer de rim, muitas vezes, é uma doença silenciosa. A gente fala que é a descoberta incidental. Por quê? Nos últimos anos, a gente tem tido cada vez mais o acesso à população a exames de imagem, predominantemente os exames de tomografia, por exemplo. É muito difícil alguém se apresentar em algum pronto-socorro com alguma dor abdominal mais intensa, alguma dor na barriga mais intensa, e não ser submetido a um exame de tomografia. Em decorrência disso, o diagnóstico de casos de câncer de rim aumentou, porque muitas das vezes o paciente ainda não tem sintomas e acaba achando esse tumor no rim ao fazer uma tomografia de abdômen por causas diversas. Tá? Então, costuma ser uma doença silenciosa. Felizmente, os procedimentos cirúrgicos para o tratamento do câncer de rim têm avançado muito também, o que antes era muito comum fazer-se a retirada do rim como um todo, cada vez mais tem crescido o advento das cirurgias poupadoras de rim, a gente fala, muitas vezes removendo só aquela região do rim mesmo que está acometida pelo nódulo tumoral e com isso preservando a função renal dos pacientes pelos longos anos de vida que ele terá pela frente. E do ponto de vista da doença avançada, a gente tem tido
cada vez mais também desenvolvimento de terapias, muitas vezes envolvendo o sistema imune, as imunoterapias. Eles são excelentes medicamentos para tratamento de tumores de rim mais avançados e, inclusive, alguns casos de pacientes com diagnóstico de tumor de rim em estágios mais precoces, mas no qual a doença já mostra algumas características de agressividade pela sua biópsia, a gente também consegue utilizá-la para prevenir a recidiva dessa doença. Então, é uma área da oncologia que também vem avançando muito nesses últimos anos. Mudando para o próximo tópico agora sobre as novidades do Congresso Europeu de Oncologia Clínica. Eu estive em Berlim agora na última semana, eu retornei. Eu acho que a grande tônica do Congresso, Marlene, que eu acho que os pacientes têm que estar cientes, é a personalização terapêutica. Cada vez mais a gente tem tido dados para estratificar, para personalizar o tratamento para cada paciente, de tal maneira que o receio que os pacientes tinham muitas vezes de que os tratamentos oncológicos, ao descobrir um câncer, ao detectar uma doença oncológica, fossem muito mórbidos, muito tóxicos, com muitos efeitos colaterais, a gente hoje em dia tem conseguido conhecer melhor qual é o paciente que precisa de um tratamento mais intenso, qual é o paciente que consegue ter chances de cura altas com tratamentos mais brandos, e isso através de diferentes ferramentas. A gente teve atualizações de estudos, por exemplo, avaliando mutações genéticas, como a gente perguntou, para guiar o tratamento baseado na presença ou não de alterações genéticas. Uma outra coisa que tem crescido cada vez mais é a pesquisa de um teste que a gente fala que é o DNA tumoral circulante. Então, após uma cirurgia, por exemplo, para um tumor de bexiga, esse que foi um dos estudos apresentados na plenária, a gente sabe que nem todos os pacientes precisam de algum tratamento depois, porque o tratamento pode ser tóxico. Então, a gente faz essa dosagem do DNA tumoral através de exames de sangue, mostrando que só aqueles pacientes que têm a presença dessa alteração derivam benefício de algum tratamento adicional. Então, a personalização está ficando cada vez maior para a gente tratar cada um como deve ser tratado pela agressividade da sua doença e, possivelmente, remover muitas vezes o risco de efeitos colaterais mais tóxicos para aqueles pacientes que não precisam disso. E, doutor Daniel, olhando para esse cenário aí de inovações, com tudo isso, a gente percebe que a medicina, né, o tratamento do câncer, ele está cada vez mais personalizado. E aí nós começamos aqui, eu falei um pouco dos nossos sistemas de saúde. No Sistema Único de Saúde, no SUS, você acredita que a gente em breve está caminhando para esse cenário da medicina personalizada, ou a gente ainda vai levar algum tempo para a gente conseguir fazer com que esse homem, que não está nos grandes centros, né, de tratamento, ele também tenha essa oportunidade? Isso é uma questão, acho que um tanto quanto complexa, Marlene, porque até dentro do SUS a gente tem algumas discrepâncias dependendo do município, do estado ou até mesmo da própria unidade que o paciente vai receber o seu tratamento. Uma coisa que é inegável a gente falar é que a gente teve grandes avanços nesses últimos anos, tanto do ponto de vista de acesso, de organização do sistema público de saúde, como do ponto de vista regulatório, de legislação para facilitar o acesso a algumas formas de tratamento, como eu citei previamente a questão da cirurgia robótica para o câncer de próstata. Eu acho que a gente tem, eu acho que é um exemplo de um trabalho focado para ajudar a conscientizar os órgãos regulatórios ou os órgãos legislativos sobre a necessidade que a gente tem de otimizar o tratamento para essa grande parcela da nossa população, e eu acho que a gente tem conseguido avançar bastante, mas ainda vai levar um tempo para ficar um pouco mais próximo que a gente tem para oferecer no sistema privado, no sistema público de saúde. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade que no Brasil muitas vezes é pouco explorada pelos pacientes de conseguir acesso a novos tratamentos de maneira mais precoce, que é a questão da pesquisa clínica, né, Marlene? Eu acho que isso a gente tem à disposição nas mais diversas regiões do nosso país, protocolos de pesquisa clínica. Esses protocolos, muitas vezes,
são com drogas que já foram testadas, já passaram por estudos de fase 1, já passaram por estudos de fase 2, estão em estudos de fase 3, e isso é para tranquilizar os pacientes, porque aquela não é uma droga experimental, já foi testada, já sabemos a eficácia da droga, que é eficaz, já sabemos que a droga é segura para os pacientes, porque é o que acontece nos estudos de fase 1 e fase 2, e o estudo de fase 3 ele veio, na verdade, para buscar uma comparação dessa droga com o que a gente tinha de tratamento padrão até o momento. E para os pacientes da rede pública de saúde, isso é uma facilidade para conseguir acesso a uma medicação inovadora que muitas vezes não tem aprovação em nenhum local do mundo e sem custo nenhum, que é assim que funciona a pesquisa clínica no Brasil. A gente só precisa que o paciente seja aderente aos processos da pesquisa, mas sem custo nenhum ele consegue receber formas de tratamento que vão ser aprovadas na rede privada daqui a 5, 10 anos, quem sabe. Então, acho que é algo que tem que ser explorado e os pacientes têm que se conscientizar sobre o poder da pesquisa clínica para oferecer isso. Ó, a gente já está aqui quase chegando ao final e eu queria, antes assim, do seu encerramento, eu queria muito que você falasse, pela sua experiência de consultório, sua prática diária, qual tem sido o papel da mulher na saúde do homem? Excelente ponto, Marlene. Eu até brinquei com um paciente na semana passada, eu estava comentando sobre isso, porque o homem, muitas vezes, não assume o protagonismo para cuidar de si próprio. O homem se preocupa em ser, muitas vezes, provedor, em garantir que tudo na sua casa, no seu lar funcione, em oferecer um conforto, segurança para o restante da sua família, mas acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. E a mulher, eu vejo que ela tem um papel importantíssimo em relembrar isso, em conscientizar o homem dessa necessidade de cuidar de si mesmo. E muitas vezes eu vejo no meu dia a dia que existe uma discrepância sobre o apoio que a mulher oferece ao seu parceiro em momentos de enfermidade e o apoio que o homem oferece à mulher em momentos de mais fragilidade, de algum diagnóstico de alguma doença mais grave. Eu brinquei no consultório quando eu estava conversando com esse paciente, porque eu tenho alguns pacientes, não são poucos, no qual a ex-esposa o acompanha na consulta. Eles tinham uma família, tiveram filhos, já haviam se separado, mas no momento que foi diagnosticada uma doença naquele homem, que era o pai dos filhos daquela mulher, ela assumiu de novo o protagonismo em cuidar da saúde do pai e dos seus filhos. Então eu vejo que a mulher tem um papel fundamental em conscientizar o homem nos momentos de diagnóstico e também de prevenção, mas sem sombra de dúvidas de ser também um apoio durante o tratamento de uma doença oncológica. Eu acho que isso vocês têm a mulher tem um mérito de ser uma cuidadora. Ela consegue oferecer aquele cuidado, sem sombra de dúvidas, que o homem muitas vezes necessita. Estamos chegando ao final e foi um bate-papo assim fantástico, né? E passamos por vários temas aqui e eu tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando está adorando esse bate-papo. E para encerrar, doutor Daniel, eu queria muito que você olhasse para aquela tela e mandasse uma mensagem para aquele homem que está em dúvida, né, de fazer o seu check-up, aquele homem que já está sentindo alguma coisa, mas tem medo de ir lá e encontrar, né, algo, e também para aquele homem que ele tem todas as possibilidades, né, de fazer seu check-up, de fazer tudo, mas que ele acha que isso não é com ele, que ele não tem que fazer, e só vai naquele momento que já está sentindo algo e que já muitas vezes está numa fase avançada aí da doença. Eu queria que você mandasse a mensagem para esses homens. Excelente, Marlene. Então, essa é a minha mensagem para todos os homens que muitas vezes acabam deixando sua própria saúde de lado. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de conscientizar vocês é que sim, existem medidas para a gente prevenir o aparecimento de doenças. Não só de doenças coronarianas, doenças cardiovasculares, mas também prevenir o aparecimento do câncer. E medidas muitas vezes simples, um controle um pouco mais adequado da sua dieta, evitar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool,
a prática regular de atividades físicas. Eu brinco, eu tenho um lema nas minhas redes sociais que é: exercício é melhor que remédio. E para muitas questões de saúde, exercício realmente é melhor que remédio e a gente precisa ter essa conscientização. E sobre os pacientes que têm receio de fazer algum check-up, têm receio de descobrir alguma doença, eu gostaria de deixar a mensagem que, felizmente, a medicina evoluiu muito nos últimos anos e a oncologia talvez seja uma das áreas no qual a gente teve mais avanço. Tratamentos mais personalizados, tratamentos mais eficazes, com aumento de chance de cura em doenças que até então eram incuráveis, e o melhor de tudo isso, a eficácia melhorou, mas a segurança também. O risco de efeitos colaterais, principalmente dos tumores masculinos quando são tratados, esse risco diminuiu muito e felizmente a gente consegue oferecer tratamentos muito mais seguros para os pacientes. Mas a gente precisa, para oferecer isso, de que os tumores sejam diagnosticados em estágios mais precoces. Então fica a mensagem de conscientização e discussão com o seu médico. Procure o seu médico, mantenha seus exames de check-up, de rotina em dia, os exames de rastreamento do câncer, que são tão importantes. Discussão sobre o rastreamento do câncer de próstata, discussão sobre realização de colonoscopia para rastrear o câncer de intestino, nos pacientes que fumaram ou que ainda fumam, discussão de realizar tomografia de tórax. A gente já tem dados mostrando que isso aumenta a chance de cura de câncer de pulmão se ele for detectado em cenário mais precoce. Então a gente tem ferramentas hoje para oferecer, mas a gente precisa que vocês também participem dessa jornada junto com a gente. A realização de consultas médicas e exames periódicos é fundamental para a gente conseguir, se possível, evitar o câncer ou, se não for possível evitar, que a gente consiga curá-lo por ser diagnosticado no momento mais precoce possível. Doutor Daniel, muitíssimo obrigada. Foi assim um bate-papo sensacional. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam até esse momento adoraram e com certeza receberam aqui informações de altíssima qualidade. E aí eu deixo aqui o seguinte recado: se você que está nos acompanhando até agora gostou desse bate-papo, achou interessante, leve essa informação, encaminhe para alguém, curta aqui embaixo. Enfim, informação de qualidade, ela pode salvar vidas. E você, mulher que está aqui nos assistindo, mande esse vídeo, encaminhe esse podcast para os homens que fazem parte da sua vida. Eu acho que nós somos protagonistas da nossa saúde e cada uma de vocês também tem que ter essa responsabilidade de puxar a orelha do homem que vocês amam, para eles também serem protagonistas de sua saúde. E assim a gente encerra mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E eu queria dizer aqui o seguinte para você, homem que nos acompanhou até agora: cuidar da saúde não diminui a força de um homem, muito pelo contrário, faz com que você consiga viver muito mais tempo ao lado das pessoas que você ama. E nós, mulheres, queremos vocês cada vez mais perto da gente. Então, cuide da sua saúde, não tenha vergonha. Um grande abraço e até o próximo episódio.